Olá, gente! Estamos aqui em Capim Macio, no Estúdio do Sol. Este é o espaço para cantores e bandas independentes mostrarem o seu talento. Som na caixa. Hora de afinar os instrumentos, porque o nosso papo e prosa de hoje é na batida do rock. E o nosso convidado de hoje é Anderson Foca, músico e produtor cultural, e é com ele que nós vamos conversar. Anderson Foca largou a faculdade de contabilidade em 97 para se dedicar apenas à música. Ele já teve banda de hardcore, de rock alternativo, de grunge e é um produtor cultural dos bons. Criou o estúdio e selo do Sol para ensaio e gravações de grupos independentes de Natal. Anderson também abriu um bar com a marca do Sol e o local se transformou num centro cultural, ponto de encontro de músicos no bairro da Ribeira. Desde 2002, realiza o Festival do Sol, um dos mais importantes do Nordeste brasileiro. Atualmente, Anderson Foca participa de uma banda de rock instrumental chamada Camarões Orquestra Guitarrística, um dos grupos independentes que mais faz shows pelo Brasil. Bem-vindo ao nosso Papo e Prosa. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, obrigado pelo convite. Pois é, um prazer imenso estar aqui dentro do seu estúdio. Maravilhoso, né? Pois é, aqui é o Estúdio do Sol, aqui é o solar a gente chama de sede campestre do Sol, aqui onde a gente grava todo mundo. Daqui sai música, sai muita coisa bacana, né? Sim, nossa produção aí há quase 10 anos, mais de 10 anos, na verdade, de produção, selo, lançamentos fonográficos, é quase tudo feito aqui. Mas agora mesmo eu vou começar querendo saber da sua vida. Como é que foi que você chegou aqui nesse caminho maravilhoso, que é o caminho da produção cultural? Como é que você resolveu se tornar músico? Você era um estudante de contabilidade, largou tudo e resolveu entrar no mundo da música. Como é que foi isso? Na verdade eu sou um amante de música desde que eu me entendo por gente, assim, eu sou amazonense de nascença e morei muitos anos em Belém. E o meu pai era um desses funcionários da Petrobras que veio parar aqui em Natal. E eu me lembro que ele trabalhava embarcado no meio da floresta amazônica. E sempre que parava em Manaus, na época tinha aquela Zona Franca, que era onde faziam todos os eletrodomésticos, os vinis. E ele comprava quilos de vinis para trazer pra gente sem se preocupar com o que estava levando. Ele olhava pela capa assim e levava 30, 40 de uma vez, assim. E nessa brincadeira eu fui me apaixonando por música, fui tendo a minha vitrola e tal. E quando eu cheguei em Natal, com 14 para 15 anos, eu já fui me envolvendo com as bandas da época, me lembro de Alfândega, Conflito Ideológico, General Lee no começo, quando eu tinha ali meus 19 anos. E aí fui me apaixonando, até que chegou o dia que eu tive que escolher, né, entre ter a vivência com a música e com a cultura ou ter uma outra profissão. E aí eu não contei conversa. A música estava lá, arraigadinha lá no seu sangue, né? Tava lá e aí eu também... Pra mim não tinha plano B, assim, eu queria mesmo trabalhar com música e cultura. E aí eu avisei aos pais, né, ó, não vou seguir no curso de contábeis, eu vou tentar uma carreira com música e cultura. No começo foi difícil, mas hoje eles são fãs número 1, assim, gostam muito do que eu faço. Mas o músico, o artista de uma maneira geral, você acha que ainda sofre preconceito? Olha, eu acho que nós estamos em 2015 já, né, a gente já deveria ter afastado todos eles, né? Claro. Esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, sobre todos os aspectos, né? Homofobia, preconceito racial, qualquer outro tipo de preconceito. E a profissão do músico e do agente cultural, ela é a profissão lúdica. Ela é o que sobra de sonho na sociedade, na verdade. Então, pra gente, eu considero que isso é uma dádiva que me foi dada, trabalhar com cultura, porque a gente é a parte da sociedade que sonha. Isso, promove sonhos. Que faz as coisas lúdicas, que promove as coisas lúdicas, entendeu? Querendo ou não, a gente é parte importante do ciclo da sociedade. Me fala um pouco do Anderson músico. Camarões, como é que é? Eu estou vendo aqui, antes da gente começar a gravar, você estava me falando a quantidade de prêmios que você ganhou aqui, que está aqui, as flâmulas dos prêmios que você ganhou com a Orquestra Camarões, não é isso? Hoje você é músico. Sim, o Camarões é uma banda de rock instrumental, é uma banda até, assim, diferente do formato convencional de uma banda, que tem um vocalista e tal. Nós não temos vocalista, nós somos uma banda instrumental, que é baseada no rock, assim, a gente toca rock, reggae, ska, rockabilly, é uma banda bem eclética e animada. E a gente tem uma carreira desde 2008, a gente está nativa desde 2008,
Nesse meio tempo já fez mais de 500 shows, espalhados pelo Brasil inteiro e pelo mundo. A gente já foi em vários países, Uruguai, Argentina, França, Espanha, Portugal, Suíça. Ah, nossa, eu até perdi de cabeça, mas... Ai, que bacana. Inglaterra, foram vários países que a gente já visitou. E pra gente é super legal, né? Porque você tá numa banda que consegue circular, é muito bom, né? Conhecer o mundo através da cultura é um sonho, né? Então a gente tem tido essa sorte de ter essa banda ativa, ter um certo reconhecimento e ter condição de fazer isso. E esse formato é um formato que realmente agrada ao público, então? Tem agradado bastante, né? A gente tem feito muitos shows, é uma banda que faz aí em média 100 shows no ano, né? Que é um número muito alto. Assim, para uma banda de música instrumental é um número bastante expressivo. E tem agradado, assim, pelo menos dentro do cenário que a gente se propõe a estar, a gente tá bem cotado, assim, né? É legal. Agora, voltando aqui para o Rio Grande do Norte, como é que o público aqui do estado tem apreciado o que você faz, o que o seu grupo faz? Como é que ele tem recebido, no caso? Olha, a gente... É até engraçado, o Camarões toca bem pouco aqui. Assim, a gente não toca tanto aqui. A gente até gostaria de tocar mais. Mas quando a gente toca é sempre legal. Sempre tem uma receptividade legal, tem um público que acompanha e tal. Nós não somos uma banda exatamente popular. Eu falo sempre que, assim, tem bandas mais conceito e bandas mais populares. O Camarões é uma banda mais conceito. A gente é uma banda que você vai no show, não vai ter 1000 pessoas para ver. Mas vai ter aquele público que é mais insider daquele som, conhece mais aquele tipo de som, é mais um gueto que escuta aquele tipo de som. Talvez mas que tem ser público mais conceitual, seja mais segmentado. Isso, mas a palavra certa é essa. Tem os segmentos que acompanham esse tipo de trabalho. E esses segmentos é legal porque você encontra ele em todo lugar do mundo. Né? Em todo lugar do mundo a gente vai ter sempre gente que gosta desse som que a gente faz. Então a gente termina se não são, sei lá, 2, 3 mil pessoas para lotar o Teatro Riachuelo, mas é suficiente para a gente ter uma carreira boa, tocando para 200, 300 pessoas Brasil afora. Foca, quando foi que surgiu a ideia de criar o estúdio e o selo do Sol? Então, foi mais ou menos em 2000 que eu já tinha uma banda ativa que era o Oficina, que era uma banda que tinha muita atividade na cidade e tal. A gente também, além de tocar na noite, também tinha um trabalho autoral, com músicas autorais. E na época que a gente foi lançar o nosso segundo disco, a gente tinha... Eu queria que esse disco saísse por um selo musical. Tinha alguns amigos fora que tinham selos e tal. E aí a gente não tinha para lançar, ninguém queria lançar. Daí eu falei, eu vou fazer o meu então. Não vou ficar pedindo para ninguém lançar, eu vou criar o meu. E a gente tinha uma festinha aqui em Ponta Negra, que a gente fazia... Uma festa para 150, 200 pessoas que a gente fazia todo sábado. E o nome era Festa da Praia. Aí eu pensei, a gente já tem a Festa da Praia, então vamos fazer o selo do Sol, que tem a ver com a cidade do Sol e tal. E eu me lembro que foi engraçado quando a gente foi fazer o nosso logo é meio icônico, assim, todo mundo conhece ele, porque são muitos anos usando aquela mesma bolinha com um negocinho amarelo, é bem icônico. Mas ele foi feito desculpa palavras, mas numa vomitada do designer. No final pegou um negocinho do computador, do Corel lá, alguma coisa, fez uma bolinha, pintou de amarelo, e eu falei, tá ótimo. E foi uma marca que a gente usou durante 15 anos. A gente veio usando essa marca e deu super certo. Uma coisa que aconteceu meio away, assim, né? Não foi muito programada, mas foi criada assim. Agora a gente encarou com muita seriedade no começo. Foi por isso que deu mandado. E aí veio o estúdio. A primeira coisa que a gente teve foi um estúdio, uma sede. Depois comprou o equipamento de gravar, a gente gravava com outras pessoas. Depois a gente começou a lançar as bandas, elas não tinham muito onde tocar. Aí veio o Centro Cultural do Sol. E depois a gente viu que essas bandas precisavam ser exportadas. Aí veio o Festival do Sol. Então foi cada lombada aparecendo, a gente veio criando alguma coisa em cima para poder se sustentar e ter o próximo passo, né? O next step, né? O next level, assim, do Sol. Então foi assim que a gente apareceu. E você se divide entre o músico e o produtor, ou você é uma coisa junta? Você é o homogêneo disso? Não tem onde começa e onde termina, né? E eu também nunca estou trabalhando também, né? Porque na verdade, a gente chama isso de vivência. Nós estamos na vivência da música e da cultura. Então, estou um dia aqui com você conversando, terminou, vou começar um Skype com a galera de São Paulo por causa da turnê, terminou, eu vou para o ensaio, terminou, eu já vou fazer entendeu? Então,
tá tudo muito linkado. Assim, hoje em dia o músico, assim, qualquer ator cultural, músicos, atores, artistas plásticos, poetas, todo mundo tem que saber mais coisa do que fazer sua própria arte, assim, para você poder sobreviver. Essa é a lei de 2015, assim, é assim que funciona. Não é como deveria ser, não sei se é como deveria ser, mas é como é. Então eu acho que a gente tem que se adequar aos nossos tempos. E nossos tempos são esses, de ser cosmopolita, assim, de ser... Isso, vocês gravam em TV também, é isso? Vocês Sim. não só gravam música só em vídeo ou só em disco? A gente tem várias... O do sol é dividido em várias pernas diferentes, assim. A gente tem um campo audiovisual, tem um campo só do áudio, tem um campo da produção cultural, né? A gente só não faz coisas com música. O circuito cultural e a virada que a gente pode falar um pouco mais tarde, são eventos altamente ecléticos, que tem teatro, poesia, arte de rua, né? Artes visuais. Então a gente, hoje em dia, é bem mais do que só música, assim, faz as coisas bem mais amplas. Mas é como você mesmo disse, 2015, né, é impossível falar que estamos em 2015 e não falar em audiovisual, né? O audiovisual faz parte da vivência do período que nós estamos. Sim, com certeza. Para você ter uma ideia, assim, o lugar mais popular de se ouvir música hoje é o YouTube. Os canais de YouTube hoje são onde mais as pessoas ouvem música. Naqueles full discs que botam lá, né? Você gosta de um artista, eu gosto do Gilberto Gil. Você bota lá Gilberto Gil, álbum completo, dá um play, fica ali trabalhando, ouvindo Gilberto Gil, nem precisa ir procurar em nenhum lugar. O próprio YouTube já é um propulsor de áudio, quer dizer, é uma coisa híbrida hoje em dia, né? Você acha que isso alavanca mais o artista? Faz com que o artista ele fique mais visto, mais conhecido do público? Olha, essa coisa da oferta da internet, ela é muito boa sobre qualquer aspecto. Ela só tem coisas boas. Mas, ao mesmo tempo, nunca se fez tanta música no mundo. O mundo nunca consumiu tanta música. Então, tem muita oferta também. Assim como eu lembro que antes a dificuldade da gente era, sei lá, gravar um áudio e lançar esse áudio num CD ou num vinil. Isso era muito caro, né? Hoje em dia isso é baratíssimo, é a parte muito simples disso tudo, mas porque é baratíssimo todo mundo lança. Sim, é coisa caseira até. Não é nem caseira, tipo, é profissional, mas não precisa passar pela manufatura, né, pela indústria e tal. E aí o que acontece? É muita oferta. Então nós temos outro problema hoje, que é se destacar no meio da oferta. Então, que nem a gente, tem um monte de gente legal por aí no Brasil inteiro querendo espaço com música. Então, você não ser bom não é mais não lhe garante mais nada. É quase uma obrigação. Tá, tem que ser melhor. Exatamente, tem que estar um nível acima. Foca mais no tocante à formação de plateia, como é que é? Como é que tem sido? Olha, Natal, no geral, é uma cidade bastante receptiva a coisas novas. A gente tem uma característica aqui que não é de agora. Natal foi uma cidade que teve uma herança muito grande da Segunda Guerra. Teve aquela invasão americana que deixou um legado para a cidade na música, em algumas coisas comportamentais. E tem uma coisa que pouca gente nota. Natal é a esquina do Brasil, a esquina litorânea do Brasil, né? Nós estamos no meio litorâneo do Brasil. Isso significa dizer que a gente está num ponto de passagem entre o norte e o sul do país. Então está sempre recebendo muita gente aqui. Se você notar, assim, muita gente que tem Natal como a sua cidade, como eu, por exemplo, que não sou natalense, mas tenho Natal como a minha cidade do coração, que eu aprendi a amar, aprendi a gostar. Muita gente que mora aqui não é exatamente nascido aqui. Então, eu sou um exemplo também. Pois é, Ana Morena, que é minha sócia, minha esposa, é pernambucana, quer dizer, são vários exemplos de pessoas que adotam Natal como uma cidade sua, mas que não nasceram aqui. Então, assim, isso causa uma certa cena cosmopolita, né? Claro que tem a música popular, que todo mundo gosta de sertanejo universitário, de forró, isso existe no Brasil inteiro. Mas a gente tem uma certa facilidade aqui de ter eventos culturais para música, por exemplo, muito relevantes. Então, quer dizer, só tem essa demanda de eventos dessa natureza porque tem também demanda de gente para assistir. Claro, exatamente. Agora, nós acabamos de falar de Natal. E as cidades do interior, como é que você vê essas cidades do interior que tem um público maior de sertanejo, de forró, desse tipo de coisa? E eu soube que você chega até lá. Sim, a gente tem uma ação no interior bem interessante. O Festival do Sol, a gente anda pelo interior há 6 anos já. Já faz 6 anos que a mostra é feita em Natal e também vai para o interior.
E é engraçado porque a gente vai notando a ampliação do público no decorrer dos anos, assim. Uma cidade como Caicó, que a gente começou recebendo, sei lá, 500, 600 pessoas, no ano passado tinha 2.000. Isso é um público enorme para uma cidade pequena como Caicó, que não é uma cidade muito grande, deve ter 80 mil pessoas, não sei de cabeça, mas eu acho que é isso aí. É um público gigante para uma cidade como essa. A mostra de Natal dá 3.000 pessoas num dia. Então, Caicó dando 2.000 é uma coisa... Coisa boa, é. Uma coisa incrível, assim. Sinal que vocês estão formando plateia. Sim, Caicó. sim. É sinal que a gente tem... Não só que a gente está formando plateia, mas que existe plateia para ser formada também. Porque muitas vezes o cara fala, não vou fazer lá porque acho que não vai ter ninguém para ver. Eu disse, pô, se você nunca vai... É o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Se você nunca vai, como é que você vai saber se tem alguém para lhe receber, para lhe ver? Entendeu? Então a gente apostou que teria. Hoje o Festival do Sol vai em Pium, Parnamirim, Mossoró, Açu, Santa Cruz, Caicó e Currais Novos. Bacana. É onde a gente se insere. E Mossoró já tem um Centro do Sol? Mossoró, a gente teve um Centro Cultural do Sol lá por 2 anos, a gente teve um espaço que agora arrumou para uma nova gestão que chama Mamba Negra, que é um espaço que tem lá só para rock, só para música, digamos, música nova, né? Nova música brasileira. E ao todo esse trabalho já tem 4 anos, então já está mais do que consolidado dentro do cenário moçoroense, que é uma cidade que sempre teve um viés cultural muito interessante, né? As festas religiosas, as festas, né, mais lúdicas como São João, tem todo digamos, um aparato de cultura bacana em Mossoró, né? Tem a coisa histórica de Lampião e tal. Então a gente terminou somando e achando também o nosso público por lá. E vocês têm e o Centro Cultural da Ribeira? Então, o Centro Cultural da Ribeira foi uma experiência legal nossa, assim. Eu sempre falo que o principal responsável por a gente ter aberto o nosso Centro Cultural foi Paulo Barana. Finado Paulo Barana, que era proprietário do Blackout. Eu fazia grande amigo, né? Amigo de todo mundo, né? Amigo da cidade, assim. E a gente, eu me lembro que uma vez eu tava querendo fazer muito um show no Blackout, eu fazia shows lá todo final de semana praticamente. E uma vez eu fiquei insistindo para abrir num domingo, para receber uma banda de Vitória que viria tocar em Natal. E ele, cara, eu não quero abrir no domingo, eu tô cansado e não vai ser legal, esse público que tu quer trazer não consome, não vai valer a pena para mim. Aí eu falei, quer saber, eu não quero mais ficar pedindo para ninguém abrir espaço para um show doido que eu queira fazer. Então eu prefiro abrir o meu próprio espaço. E aí ele mesmo disse assim, tem um espaço aí do lado. Aí você abriu. Que na época começou como o Armazém do Cais, que era de Carlos Henrique, da rapaziada, depois rumou para um outro nome e esse lugar estava fechado. E eu arrumei a chave, ele me deu uns contatos, eu arrumei a chave e a gente achou o lugar e deu uns 2 meses, a gente abriu as portas, isso foi em julho de 2004, né? Completou 10 anos no ano passado, o Centro Cultural do Sol, e está aberto ininterruptamente desde então. Os únicos espaços assim com o mesmo nome, que não mudou de nome, que estão abertos desde então é a Casa da Ribeira e o do Sol. E vocês têm uma parceria? Temos, nós somos parceiros Primeiro que nós somos, eu estava até comentando com você em off, né? Nós somos muito contemporâneos. Tá, vocês estão na mesma vibe, né? Na mesma onda. Casa da Ribeira, Jovens Escribas, do Sol, Clowns de Shakespeare. Todo mundo é muito contemporâneo. Nós nos encontramos quando nós éramos jovens. Nós somos jovens ainda. Menos de 40 mais de 30. Pois é. Um pouco mais de 30, um pouco menos de 50. Assim, entre 35 e 45, assim. É a nossa galera. É essa galera que está aí hoje botando a cultura do RN na rua, né? Muitos de nós com destaque incrível, como o Giradança, o Clowns, o do Sol, que já tem um certo nome fora também. E nós somos contemporâneos. E a Casa da Ribeira é um parceiro de primeira hora. A gente faz junto o Circuito Cultural Ribeira, que é um projeto, na minha ótica, é um dos projetos mais lindos que a gente faz. Porque ele ocupa a Ribeira num domingo, mostrando os potenciais culturais da Ribeira, os equipamentos culturais, mostrando que a rua pode ser ocupada de maneira lúdica e bonita, que a gente pode se proteger na rua, né? Que a gente pode, o cidadão tem que ir para a rua, o cidadão não pode ficar trancado em casa achando que a violência vai vencer, né? A gente tem que ir para a rua. Se a gente vai junto para a rua, a gente se defende. Então, o Circuito Cultural Ribeira tem essa característica
da gente invadir o bairro da Ribeira e com música, com coisas lúdicas, coisas legais, e mostrar para as pessoas que aquilo pode ser da gente também. Bem bacana. Agora, aproveitando essa deixa sua, eu quero saber também, sendo o contrário, você acha também que a cultura tem que ir aonde o povo está, por exemplo, em bairros específicos que não tem muito acesso à cultura? Como é que vocês podem fazer isso? Sim, acho que sim. E muita gente faz isso, né? Muitos projetos culturais fazem isso. Né? Fazem isso, né? Tem... Ou a bairros da periferia que as pessoas não têm acesso. O Conexão Felipe Camarão, que é um dos maiores projetos. É um dos maiores exemplos. A Vera Santana, que é uma guerreira cultural de muitos anos, minha amiga. Vera é. Aprendi muito com ela quando eu estava no começo. Belíssima. É um exemplo de... Por exemplo, o do Sol mesmo, a nossa arrumada para o interior é muito nessa praia, nessa pegada. É muito parecido com rumar para a periferia. Que você tira da capital e faz no interior, faz nas coisas periféricas da capital. E tem sempre aqueles bairros mais nobres e a periferia das cidades que precisam de acesso cultural também. E muita gente faz isso muito bem. A gente defende e acha incrível e acha massa sempre que isso acontece. Acho que é uma das nossas funções, que é fazer e o resultado sempre é muito positivo, sim, né? Eu muito. E muito motivador também. Sim. A gente sempre fala assim, quando você faz uma oficina para 100 guri e 3 ou 4 guris saem interessados no que você fez e continuam fazendo aquilo, nossa, isso é um gol de bicicleta, assim, um golaço. Porque a gente não tem a pretensão de fazer uma oficina para 100 pessoas e que as 100 se conectem com aquilo. Mas se 4 ou 5 se conectarem, já é lindo. Na próxima mais 4 ou 5, na próxima mais 4 ou 5, e aí as coisas vão se transformando, né? Que é onde a cultura tem que estar. Mas a cultura é transformadora, né? Isso. Bom, eu estou aqui encantada com todo esse papo, mas vou ter que dar uma pequena pausa para chamar nosso intervalo, tá bom? Uma aguinha. Bom, uma aguinha, né? Bom, isso. A gente volta já com o Papo e Prosa. Aguarde um minuto só, por favor. O Parlamento se une para expandir os limites da cidadania. É a Rede Legislativa de TV Digital. Graças ao recurso da multiprogramação, 4 emissoras independentes estão disponíveis em um mesmo canal na sua televisão. TV Câmara, TV Senado, TV Assembleia e TV Câmara Municipal já transmitem em sinal digital aberto e gratuito para dezenas de cidades do Brasil. Isso significa muito mais qualidade de som e imagem e muito mais conteúdo para você. Mas como sintonizar a Rede Legislativa de TV Digital? É muito simples. Se sua TV for mais antiga, basta conectar um conversor digital nela. Você compra até em supermercado. É preciso ainda de uma antena UHF externa ou interna como esta. Se sua TV for digital, também precisa de antena UHF. Pelo controle remoto, procure no menu a opção Buscar Canais. Se a busca só encontrar a TV Câmara ou a TV Senado, acrescente ao número do canal ponto 2, ponto 3 ou ponto 4. Assim, os outros canais da rede legislativa vão aparecer na sua tela. Você ainda pode assistir no tablet, celular ou notebook, que tenham recursos para receber o sinal da TV digital. Procure os canais legislativos na sua TV e encontre a Rede Legislativa de TV Digital. Transparência, informação, cidadania, política e cultura na sua sintonia. A Lei do Acesso à Biblioteca garante a qualquer cidadão a entrada tanto em instituições públicas quanto privadas conveniadas à Secretaria de Educação do município. Lei número 6102 de 2010. Dispõe sobre o acesso gratuito à biblioteca e sistemas de internet disponibilizados por instituições públicas e privadas conveniadas com a Prefeitura Municipal do Natal e dá outras providências. A lei autoriza, além do acesso, o empréstimo de livros, visita monitorada, apoio à pesquisa escolar e uso gratuito da internet quando instalada na biblioteca. O principal objetivo da lei é adequar os espaços reservados ao conhecimento em serviço público para atender melhor as necessidades da sociedade, bem como aumentar os hábitos de leitura. Assim, a lei assegura a busca pelo conhecimento e você não deixe de procurar pelos seus direitos. Isso é lei.
Colocar o lixo no lugar certo não é só uma questão de hábito, é também uma questão de educação. Jogue limpo com a sua cidade. Colocando o lixo no lugar adequado, a cidade fica mais bonita e todos ganham. O meio ambiente, a sua saúde e a qualidade de vida de todos. Povo limpo é povo educado. Jogue limpo. Jogue o lixo no lugar certo. Câmara Municipal de Natal. A Casa do Povo, a sua casa. TV Câmara, a TV do povo de Natal. Estamos de volta com o programa Papo e Prosa, hoje falando sobre a cena musical do Estado. Anderson Foca é o nosso entrevistado. Anderson, quantos artistas do Sol, o selo do Sol, tem produzido? Olha, a gente, no decorrer desses anos todos aí, acho que bem mais que 150, para você ter uma ideia, assim, é muita gente. Toda uma primeira geração, às vezes bandas que nem existem mais, como Seu Zé, que acabou, voltou, passou por aqui, Jane Fonda, a gente lançou o único disco do General Junk, que era uma banda emblemática do nosso estado, que também tem esse processo de vai e volta. Toda uma cena como Talme Gadelha, Maíra Salles, Fucai. A gente tem feito um trabalho de documentação dessa cena bem interessante, assim. Por ano a gente lança em média 10 a 15 artistas, por ano a gente lança por aqui, é muita gente. Isso pode dizer que é um projeto exitoso. Eu sempre falo que sucesso é muito relativo, né? Sucesso é o que você pretende e o que você alcança. Mas é seu, não é dos outros, assim, né? Então você fala assim, alguma banda sua parou no Faustão? Não. Mas pra gente ter esse tipo de relacionamento, fazer essas bandas aparecerem, serem conhecidas dos públicos específicos, pra gente é um sucesso absoluto. E algumas delas fazem, tipo o Far From Alaska, que é uma banda daqui de Natal, que hoje mora em São Paulo, é uma banda que já tocou no Lollapalooza, tocou no Brasil inteiro, nos grandes festivais de rock do país. O próprio Camarões é uma banda que já tocou em festivais da Inglaterra, na Espanha, tocou no Rock in Rio recentemente. Quer dizer, pra gente tudo isso são pequenas vitórias diárias que vão alimentando o nosso êxito, né? A gente considera isso. Tocar nesses festivais nacionais é bem... Sim, é difícil. Eu acho que é uma coisa bem positiva mesmo. Sim, Sair sim. daqui, fora do eixo Rio-São Paulo também, porque agora já se pode dizer que a cena acontece fora do eixo. Com certeza. Hoje a música não tem mais fronteira, assim. E é até uma coisa engraçada, não precisa mais de êxodo também, né? Assim, não precisa mais a gente estar saindo de Natal para ir morar em São Paulo para tentar ter uma carreira com música. Dá para você ter uma carreira com música aqui tranquilamente, fazer coisas em São Paulo, no Rio, mas voltar, ter a sede aqui em Natal. Eu considero o melhor jeito de fazer isso, assim. Eu acho que é ainda o jeito mais dinâmico e mais legal de se fazer isso. E nos programas anteriores que eu tenho falado também com pessoas que produzem cultura, e todas têm me falado a mesma coisa. Não precisa ir correr para lá, para fora, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para poder fazer sucesso. Aqui mesmo se faz e daqui mesmo se exporta. É isso. Eu acho que é isso. A gente tem essa noção, né? O próprio Clown de Shakespeare é um grupo que, por exemplo, um grupo de teatro que poderia morar em São Paulo e ter demanda lá. Claro, isso já tem. Pois é, e tem muita demanda, assim. O Camarões foi em São Paulo esse ano 9 vezes. Nós fomos 9 vezes para lá esse ano. Assim, então, assim, se a gente quisesse morar lá, ter sede lá, teria. Mas, pô, é tão legal você estar na sua cidade. O Clowns, por exemplo, tem um Barracão Clown que recebe programação. O Camarões trabalha na gestão do Sol, que tem a sua própria casa. Quer dizer, a gente, além de sair, a gente também contribui para dentro da cidade, assim. Que eu acho que isso que é importante. Quando você tem casa, é tipo morar na rua, assim. Se você sai de qualquer jeito, você fica meio desamparado. Quando você tem casa, que você sabe que você vai voltar para um lugar que lhe acolhe bem, que tem uma onda boa para você, é outra história. Eu acho que faz muita diferença. Agora, você acha que o pessoal daqui valoriza o artista daqui? Olha, eu acho que eu vou falar um negócio que já foi pior. Assim, a gente já teve momentos piores em que isso aconteceu. Tem uma demanda de festivais de música nova, ou de música não tão convencional, como Bossa and Jazz, MPB Jazz, Mada do Sol, entre outros, que estão aí e são sucesso e são muito bons. E tem bom acesso de público. Então é porque tem pessoas para ouvir. Eu acho que a gente hoje já tem pessoas que
conhece o artista local, consome, gosta. Eu acho que já temos essa demanda. Já foi uma luta, mas hoje em dia a gente já começou a dar os primeiros passos. Mas temos comprovação de que esses artistas são bons, têm qualidade, que se quiser prestar atenção, eles têm qualidade aqui, têm qualidade lá fora, são bem avaliados lá fora e aqui também, né? Exatamente. Agora, a nossa equipe de reportagem foi às ruas para conferir, nas ruas com o público em geral, o que é que eles acham, se eles conhecem os artistas locais. Vamos ouvir. Você conhece alguma banda ou grupo musical aqui do estado? Não lembro agora. Qual estilo, assim? A que eu conheço, que é mais falada, é a Grafite. Rasta Feeling. Os Cara Velho e Perfume de Gardenia. Seu Zé, os Grogs, Mad Dogs. Tem que ser um grupo, uma banda mesmo, ou uma pessoa sozinha? Acho que Cristal também, eu conheço a cantora nossa. Talme Gadelha, Cristal. Torment the Skies, é uma banda de metal. O Jeremy Jazz da UFRN. Acho que só. Você conhece alguma banda ou grupo musical aqui do estado? Não. Não. Não lembra de ninguém? Não. Camarões. Você ouve sempre essa banda? Sim. Às vezes, não sempre. Eventualmente. Lembra de alguma música da banda? No momento, não. Não, eu não consumo música. Conhece alguma música? Não tô lembrando agora. Só conheço, mas não escuto muito não. Escuto, às vezes. Infelizmente não com a frequência que eu gostaria, né? De dar mais valor pro artista da terra, mas não escuto sempre não. Sabe cantar alguma? Eu não vou pagar esse mico, não. Foca, como a gente pôde ver, nem todo mundo conhece o trabalho das pessoas que fazem o trabalho que é feito aqui no Rio Grande do Norte. Mas já dá uma picadinha, né? Já tem um ou outro que conhece, assim, né? Como eu falei, é um processo, né? Isso está... Nós já... Se você fizesse essa mesma enquete há 8 anos atrás, 9 anos atrás, acho que seria zero as bandas que as pessoas citariam. São muito poucas, entendeu? Então você já considera positivo o resultado da enquete, já, né? Eu considero. Eu acho que é assim, as pessoas lembrarem de uma ou outra banda já é uma coisa bem positiva. Trabalho de formiguinha, né? Você tem que pensar que nós não estamos nas grandes TVs, nós não estamos nas grandes rádios. A nossa única rádio, que é a FM universitária, não é uma FM popular, não é todo mundo que ouve. Então é de pessoa a pessoa, todo dia trabalhando nisso. Que bom, né? É isso aí. Bem, mas eu quero saber como é que é, se você tem ajuda para produzir isso, para que isso aí chegue ao público. Por exemplo, as leis de incentivo à cultura. Como é que vocês estão trabalhando com essas leis? Vocês conseguem, a lei de Djalma Maranhão, a lei de Câmara Cascudo, como é que vocês conseguem lidar com isso aí, né? Então, a gente tem, assim, para o do Sol, de todas as coisas que a gente faz, talvez só 4 ou 5% passe pela lei de incentivo. 95% são coisas que são feitas à revelia de qualquer apoio, pelas nossas próprias fontes e com o resultado dos projetos. E alguns projetos maiores e mais caros, como o Circuito, Festival do Sol, Virada Cultural, a gente tenta o apoio das leis. O que eu acho das leis é o seguinte, elas são boas para o que elas se propõem, mas elas não resolvem o problema inteiro. Assim, a lei de incentivo ela não pode ser encarada como a única política pública para a cultura dos governos, tanto do governo estadual quanto do governo municipal. E eu acho que tem tido esse gap. Então, por exemplo, um projeto como o Festival do Sol está na lei, e captar pela lei é muito positivo. Mas a gente tem que pensar que tem projetos que não são tão midiáticos, que não tem tanto apelo, né, de público. Claro que a gente não foi midiático um dia, foi conquistando esse espaço no decorrer dos anos. Mas e aquele projeto que só tem 1 ano, que é novo, que não tem como, digamos, não tem currículo para concorrer com a gente, como é que ele fica? Então, para isso, precisa ter uma política cultural mais sólida, que a gente praticamente não vem tendo no decorrer desse processo. Então, as leis terminam sendo a única política cultural bem formada dos governos municipal e estadual, mas é muito pouco, porque não atende, sei lá, nem 10% da demanda que a cultura precisa. De forma que o artista não pode se amparar só nessa lei. Exatamente. Pode correr para a iniciativa privada? O que eu falo sempre é o seguinte, se a gente fizer um buraco aqui no quintal e sair petróleo, na hora o governo vai dizer assim, eu quero lhe financiar para você fazer disso uma coisa econômica e me dar imposto e gerar renda e gerar uma economia em torno daquilo, concorda? Qualquer potencial, né, de qualquer coisa econômica que aconteça, o governo te incentiva a fazer aquilo, porque ele também vai querer o resultado. E com a cultura a gente vê que isso tem esse gap.
não é encarado como uma coisa que é economicamente ativa. Pra você ter uma ideia, Vânia, entretenimento e cultura no mundo é 7% do PIB. Isso é muita coisa, é mais do que carro, entendeu? Se a gente juntar cultura e entretenimento junto, é um PIB enorme. Então, assim, quando a gente passa por esse gap da cena cultural não ter tanto aporte, eu não estou dizendo para o governo financiar 100% das coisas, mas abrir linhas de crédito, ter algum tipo de incentivo adicional para as pessoas poderem produzir, entendeu? Ter uma política consolidada, que você conte com ela ano a ano, não seja uma coisa que faz num ano, aí no outro não faz. Isso tudo vai fazendo muita falta. E a gente, na verdade, nunca teve. Eu costumo dizer que o Rio Grande do Norte tem muitos dos melhores produtores culturais do país pela precariedade que a gente veio passando durante todo esse tempo. Né? Nós temos aí 10, 15 anos nessa produção aí de Casa da Ribeira, do Sol, Klaus, Jovens Escribas, e a gente aprendeu no pau. Tem que ralar tanto. Exatamente, terminou aprendendo a fazer dentro da precariedade. E aí agora, como a gente nós não somos mais tão jovens, já temos capacidade de fomento, de aglutinar patrocinadores e coisas, a gente usa muito bem esse dinheiro que a gente tem captado porque aprendeu a fazer sem nada, entendeu? Também é culpa meio do governo a nossa boa preparação como produtor cultural, mas não deveria ser assim, né? Mas você entende, por exemplo, que tanto o poder público como a iniciativa privada são incipientes ou não enxergam, não querem enxergar bem o valor que a cultura, de uma maneira geral, tem. Eu só acho que Natal se presta a ser uma cidade turística, né? Nós temos o turismo como um viés econômico de primeira ordem, de primeira grandeza em Natal. E em qualquer cidade turística do mundo, a cultura está logo ao lado. Se você vai em Barcelona, por exemplo, que é uma cidade talvez top 5 do turismo mundial, né? Tudo de Barcelona está ligado ao turismo e à cultura no mesmo pacote, né? Você não vai em Barcelona e não deixa de visitar as coisas de Gaudí ou alguma coisa desse tipo. Mas porque em algum momento o governo disse, nossa, isso aqui é um potencial cultural que a gente precisa ampliar, para as pessoas terem curiosidade de conhecer, entendeu? Então acho que falta esse reconhecimento de que cultura é um viés econômico forte, assim, que nós não estamos brincando e que a gente tem público para consumir isso. Agora precisa vestir a gente com uma roupinha um pouco melhor, digamos assim. Mas vocês tem que ser através de vocês mesmos, vocês têm que mostrar força, tem que mostrar garra e mostrar o talento que vocês têm e reverberar esse talento. Claro, isso tem sido feito, Nós temos feito, a gente sabe que tem feito esse trabalho bem, assim. A gente não... Por falar em talento, eu queria falar com você também sobre a questão da formação musical feita na Universidade Federal. Por exemplo, tem a Escola de Música da Universidade que forma os músicos e também lá eles têm cursos técnicos e cursos... Sim, tem a bacharelado e a parte e a parte mesmo dos próprios instrumentos. Dos instrumentistas, né? A própria Escola de Música também tem trazido grandes orquestras, ótimos músicos aqui para o estado. Não deixa de ser também um trabalho de trazer... É uma das ótimas escolas de música do Brasil, né? Traz também... Bem ranqueada. E que bom, né? Que bom saber isso. Traz também bons shows aqui para Natal. E também forma bons instrumentistas. Sim. Nossa equipe de reportagem também deu uma passada na Escola de Música para ver a produção de lá e conversar um pouco com o pessoal da Escola de Música. Vamos checar? Vamos lá. Estamos na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, criada em 1962. Aqui se revelam sonhos, como o Dia de Elvis. Ele saiu de Cruzeta, interior do estado, para estudar música na capital e conseguiu. Aos 23 anos, ele é graduado, já atuou como professor substituto e toca flauta transversal de forma fascinante. Foi uma das melhores coisas que Deus me deu, sabe? Enfrentamos várias dificuldades, o músico como um todo, e o que é compensável é estar no meio de tudo isso, da música. Mas peraí, como ele chegou até aqui? A porta de entrada foi o vestibular. Atualmente, o único jeito é pelo Enem, Exame Nacional do Ensino Médio.
Mas para conseguir uma vaga, o candidato já deve entender um pouco de música. O jeito que os nossos cursos são concebidos aqui, e praticamente hoje em todo o Brasil, os ingressantes dos cursos superiores, eles já têm que chegar com um nível de conhecimento de leitura musical e com um nível mínimo de execução instrumental. Imagine você, um professor de matemática que vai aprender o que é 2 mais 2 dentro do curso superior. Vai ser muito difícil ele otimizar esse aprendizado pessoal de uma forma que ele possa não só aprender para si, como ele levar esse conhecimento para outra. A música está dentro do panorama da arte, né? Da arte, da cultura. Então, é muito difícil você medir alguém que já nasce. Pode ser que alguém nasça já com já nasça com o dom, já nasce com a facilidade de entender e lidar com música, né? Esses se ingressando na preparação, na formação, na profissão, vão lidar com uma situação mais confortável, né? Mas também tem os casos que esse talento ele não é tão, você não é tão agraciado, né? Mas se você treina, que você corre atrás, né? Você acaba adquirindo esse conhecimento e discutir talento é complicado, ele ajuda, mas ao mesmo tempo pode até ser que atrapalhe, né? Para quem estuda música, aqui não é só diversão. A grade curricular é composta por aulas práticas e teóricas. Os estudantes precisam ralar. Me vejo tocando profissionalmente, com grandes nomes, né, da música brasileira. E também sobreviver, conseguir me manter através do meu trabalho e do profissionalismo, né? Questão da música. A teoria prática, assim, a gente tem que se esforçar bastante, deixar muito tempo para o violoncelo. E teoria também, estudar tudo, se puxa muito. Assim. Leva um tipo de concentração maior, porque tocar por tocar não é assim bem estudar. Estudar é avaliar o que você está sempre fazendo e procurar sempre fazer o melhor. O tempo de formação depende de cada um. Os mais dedicados sempre recebem o diploma mais cedo. O tempo médio é de 4 anos. E falando em diploma, o mercado de trabalho para quem conclui o curso na universidade é amplo. Todo gênio da música, o Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, Pixinguinha, eles não estudaram no conservatório, não tinham nem sequer talvez não tiveram muito estudo formal, mas se tornaram e são mitos da música. A gente defende que a academia ela pode oferecer ferramentas para uma carreira longa, assim, ferramentas estruturais que o cara vai precisar para ter algumas oportunidades de trabalho, onde exige não só a formação como o conhecimento. Assim, eu diria que uma coisa une a outra. Não vejo melhor ou pior nisso aí. Vejo só que se a academia é uma oportunidade de você ter algo a mais para estar dentro do mercado competitivo, entendeu? A possibilidade de você ser um professor, de ter outros conhecimentos, né, que dentro da academia ajudam. Todo mundo consome música. A forma como se consome essa música é extremamente distinta. Então, veja, a pessoa pode vir a tocar dentro de uma orquestra sinfônica regular. Ela pode participar de grupamentos que se apresentem em casamentos, por exemplo. A gente tem um mercado muito grande de bandas de forró que absorvem saxofone, trompetes, trombone, né? Esse trio é básico. Idem acontecendo com a percussão. Muitos desses músicos, eles com a sua formação conseguem escrever arranjos, vão trabalhar dentro de estúdios. A profissionalização de música sempre está muito associada com o próprio ensino da música, então é muito comum que a pessoa, ao terminar o curso de bacharelado, ela vai ensinar em escolas específicas de música, vai dar aulas particulares de instrumento. Muitos seguem a carreira acadêmica. É o caso do violinista Edmarcos. Ele concluiu a graduação na UFRN e agora faz mestrado em Portugal, na cidade de Aveiro. Ele pretende ser professor universitário. A música me levou a várias partes do mundo no momento, para lugares que eu nem imaginava chegar, né? Eu estou seguindo na carreira acadêmica, estou fazendo mestrado em música, em performance, no violino. E depois disso eu pretendo fazer o doutorado e tentar a carreira acadêmica como professor de violino na universidade, músico de orquestra e música de câmara, mas a prioridade é ser professor. Essa turma aqui é da Orquestra Sinfônica da UFRN. Tem estudante do curso técnico, do bacharelado e mestrandos.
A aula de hoje é um laboratório para os estudantes do curso técnico em regência. Independente do curso e do instrumento, todos se esforçam para realizar o sonho. A música está presente na nossa vida e seja qual for a carreira que o estudante optar, vai concluir o curso capaz de provocar emoções a qualquer plateia. Então, Foca, bacana esse trabalho mesmo da Escola de Música, né? Excelente. Termina alimentando também a cena musical da cidade. Claro. Muito legal. A gente tem uma tradição de bons instrumentistas, assim. E até uma coisa que a gente procura, sempre tem essa pergunta, né? Você precisa ir para uma escola de música para tocar? Como é que é a sua formação? A música ela é dividida em duas coisas. Ela é dividida na intuição e na repetição. A escola de música lhe ensina a coisa de você, na repetição, entender matematicamente o instrumento. Né? E também lhe instiga a ter a criatividade, a ter todas essas coisas. Então eu acho que a escola de música é importantíssima para a cidade. É incrível que tenha uma escola de música desse porte em Natal e que os dois mundos são completamente equivalentes, tanto a música popular, que é essa que você aprende em casa, às vezes com um amigo, às vezes vendo um vídeo, às vezes na minha época era uma revistinha que você ia lá tentar reproduzir aquelas músicas e tal, ou você indo estudar. São duas lógicas diferentes, mas nenhuma é melhor ou pior, as duas são complementares e chegam à mesma coisa, que é produzir cultura. Eu sempre digo assim, por exemplo, eu toco vários instrumentos todos ruins, eu não sou ótimo em nenhum instrumento. Toco um pouco de teclado, um pouco de guitarra, um pouco de baixo, canto um pouco, mas eu me sinto capaz de produzir cultura, um bem cultural como uma música, com isso que eu faço. E tem gente que gosta de se especializar num instrumento, tocar um violão clássico, tocar um violino e tal. Os dois caminhos são excelentes, assim. Se servem para fazer a mesma coisa, que é se expressar com cultura. Os dois são ótimos. Então, mas eu cheguei na escola de música por isso, porque a escola de música ela também traz música de boa qualidade para o público e também ela produz música boa. Isso, com certeza. E também, não necessariamente só música erudita, tem o Girimum Jazz, que é uma banda muito, muito legal, ela faz um mix, né, de o erudito com o popular. Sim, sim. Tem isso também. Sim, os corais, né, também. Os corais a gente tem tido uma coisa contemporânea na escola de música, assim, a gente tem visto coisas legais saindo da escola de música. É aquilo que eu falei, tanto o erudito quanto o contemporâneo, quanto a coisa da parte nova, são complementares, elas ajudam a população a entender melhor de música e de cultura, é tudo válido. E por falar na cena musical, como é que é esse intercâmbio que vocês têm entre músicos de várias cidades, bandas de várias cidades interagindo, como é que é isso? Então, a gente tem feito isso já há algum tempo. Isso começou com o Centro Cultural do Sol, né? A gente tem o Centro Cultural do Sol já há 10 anos na Ribeira. E a gente vem trazendo artistas de várias cidades do país para lá constantemente, assim. 3, 4 vezes no mês tem sempre gente passando por lá. Isso foi alimentando uma rota de produtores aqui no Nordeste que a gente tem feito de uma maneira bem bacana, bem intensa, na verdade. Isso está culminando agora com o Festival do Sol desse ano. O Festival do Sol desse ano acontece em 15 cidades, não acontece só mais no Rio Grande do Norte. A gente está indo em Maceió, Recife, João Pessoa, Fernando de Noronha, Campina Grande e mais todas aquelas cidades que eu falei lá no começo do RN, do interior do RN, além de Natal. Quer dizer, é uma maneira muito legal da gente exportar as nossas bandas e também fazer uma coisa que eu chamo de No Nation, No Flag, que as nossas fronteiras são uma bobagem, assim. O corporativismo estadual, municipal, nacional é uma tremenda bobagem, na minha opinião, por exemplo. A gente vive num mundo só. Cada vez vocês aumentam mais bandas, tem mais bandas para circular.
Não, e eu não gosto muito dessa coisa, assim, a música potiguar que tem que ser priorizada, não. Eu acho que tem que ser priorizada a música. Entendeu? Assim, se você é bom em Manaus, em Belém, em Natal, em qualquer lugar, que ótimo. Assim, as fronteiras são uma coisa inventada no decorrer do tempo, assim, porque a gente não tinha fronteira antes. Assim, podia andar para qualquer lugar e ser um cidadão do mundo. Então a gente pensa que a cultura e a arte tem esse viés de ser uma coisa que você possa mostrar para todo mundo. Por isso que a gente tem feito esse processo de exportação da música potiguar e ao mesmo tempo também receber pessoas do Brasil e do mundo todo, né? O Festival do Sol faz várias bandas internacionais também, receber esse povo aqui para nos conhecer e a gente conhecer um pouco mais deles também. Que bom, né? Presente bom para a cidade, né? E para o público. E aproveita e me conta, você que é a pessoa do cenário musical da cidade, me conta quem é que você destaca. Olha, Natal é uma pergunta difícil, assim. Claro, já tem pode criar tem uma produção. Não, na verdade, assim, tem dois artistas. Eu vou falar da música pop, que é onde eu tenho mais inserção, né, onde eu estou mais envolvido. Mas tem dois artistas que eu acho que são bastante importantes a gente ficar de olho, que é a Luísa e os Alquimistas. A Luísa, ela é da Tropa Trupe, que é aquela trupe circense bem famosa daqui. Faz coisas com tecido, então ela tem uma formação circense. Também fala várias línguas, inglês, francês, castelhano, português. E ela tem uma banda chamada Luísa e os Alquimistas, que faz essa mistura toda com música latina, música do mundo, reggae, com um sotaque bem potiguar. Eu amo o trabalho dela, vai ser lançado pelo Do Sol, deve sair em 2016, é bem legal. E uma outra banda é uma turma muito jovem, assim, saindo dos 20 e poucos agora, que chama Plutão Já Foi Planeta, que eu também boto muita fé, é uma cantora muito legal, a Natália, que é a vocalista, tem toda uma coisa legal em volta dela, assim, da história dela com a música, que eu acredito bastante também. Então essas duas bandas eu digo que são as duas pra galera ficar de olho, tem muitas outras. Esse pessoal aí. tem uma pegada mais rock, uma pegada mais MPB? Totalmente diferente. A Luísa e os Alquimistas é mais uma nova MPB misturado com reggae, não tem muito rock, assim. Tem elementos do brega, por exemplo, tem elementos de música popular mesmo. E o Plutão Já Foi Planeta tem mais uma pegada meio pop rock. Se eu fosse falar pro público médio, é parecido, sei lá, com Kid Abelha no começo. Não tem muito a ver, mas uma referência mais próxima seria uma banda pop sem muito drive, né? Sem muito grito, uma banda de canção, assim. Essas duas são bem diferentes. Que bom. E são bem... tem bastante chance de... Vamos aguardar. Fazer, sim. Pode me cobrar. Vou cobrar, né? Indicação sua. É isso aí. Mas olha só, e me conta de você, projetos do Sol. Então, a gente sempre fala que se a gente conseguir repetir no ano que vem a mesma coisa que fez nesse, já vai ser uma vitória, né? Porque a gente realmente faz muita coisa, são muitos projetos que a gente vem desenvolvendo e todo ano que eles vão para o ar, a gente fica radiante, fica feliz. Então, se a gente conseguir fazer de novo o Festival do Sol, Circuito Cultural Ribeira, Virada, Natal Instrumental e continuar gravando os artistas, já vai ser muita coisa. Pessoalmente, eu tenho, assim, é uma coisa dos últimos 3 anos, eu tenho tentado visitar mais países do mundo, assim, tanto tocando quanto visitando, para aprender novas coisas, aprender novas culturas, ampliar um pouco as nossas antenas, né? Ficar ligado para... Porque eu acho que a gente viajando e conhecendo o mundo é que a gente pode trazer as coisas para onde a gente mora. Trazer um pouco do que a gente vê por aí para onde a gente mora. Eu acho que é imprescindível para a gente ter esse crescimento. E como a gente não tem uma universidade de cultura, né? Não se ensina, é uma coisa muito subliminar, né? Uma coisa muito... É isso. Né? Não tá nos livros, você aprende vivendo. Eu queria continuar essa vivência de viajar por vários países do mundo. Tenho alguns planos de fazer isso. Eu queria muito ir no México, na Colômbia. Tem músicas interessantes acontecendo lá, eu quero ver isso de perto. Que bom. Então, só tenho a lhe agradecer. Infelizmente, o nosso Papo e Prosa está terminando. Eu só tenho que lhe agradecer e aplaudir muito o seu trabalho e o trabalho o trabalho do músico, o trabalho do produtor, tá? Tá, muito obrigado. Então, eu tô... Em nome do Papo e Prosa, agradecidíssimo, tá? E no meu nome também, tá? Eu tô muito feliz de ter sido entrevistado por você, é uma pessoa que a gente se conhece há tanto tempo. Imagina. E nunca prazerzão, viu? Prazer foi meu, muito obrigado.
Vida longa ao programa e Obrigada. a gente se encontra por aí. Tá bom. Então, e a você que nos assistiu, muito obrigada e até o próximo Papo e Prosa.